Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo um número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Teberá, realizada em recinto próprio aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2015, sob a presidência do vereador Pedro Geraldo Novaes de Macedo, havendo o número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Odair Oliveira Mota, José Pedro dos Santos, Everaldo Aparecido de Carvalho, Antônio Camargo Oliveira, Pedro Rodrigues Lobo, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, José Vanderlei Barreira e Jair Brene Sobrinho. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sob a proteção de Deus, deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior que, após lida, foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores. Não havendo matéria para o expediente, a palavra ficou livre e, após seu uso, passou-se para a ordem do dia. E não havendo matéria a ser deliberada, novamente a palavra foi deixada livre. Após o pronunciamento de alguns vereadores, encerrou-se a sessão do que para constar eu, José Vanderlei Barreira, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Aí ela vai pedir o que lá? Você não pôs? A retificação da... Coloco em discussão a ata. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Peço licença para falar do meu assento. Senhoras e senhores aqui presentes, gostaria de discutir a ata da sessão anterior, baseada no artigo 156 do inciso 2 e 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Eu, vereadora Patrícia, conhecendo da redação da ata anterior, eu quero uma retificação a fins de inserção da fala do nobre vereador Antônio Camargo de Oliveira, do fato que ele relatou do secretário municipal de saúde estar viajando na data daquela sessão legislativa ao exterior e com dinheiro público. Eu estou entrando com esse pedido porque eu fui contestada na rua, afinal o nobre vereador fez esse pronunciamento. Então, a população veio falar assim, viu, mas como que vocês estão sendo coniventes com isso, sabendo que o secretário está usando dinheiro público para viajar? Então, eu gostaria de entregar para o senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de esclarecer que na minha fala, eu disse que o secretário estava viajando, usando dinheiro público, quando ele deveria estar a trabalho aqui, ele estava em férias, o que, aliás, quase nem aparece nos trabalhos aqui para cumprir a sua função como secretário. Então, se ele estava em férias, numa época imprópria de férias, ele deveria estar cumprindo a obrigação dele aqui no seu setor de saúde como secretário. Eu não disse que ele pegou dinheiro público. Ele estava ganhando, recebendo dinheiro público para poder fazer a festa e passear no exterior. Tanto que ele postou na internet o passeio dele. Então não é eu que inventei isso aí. Não foi isso que ficou gravado, nobre vereador. Eu coloco o requerimento da vereadora para que seja feita a retificação da ata. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se levante. Está aprovado o requerimento da vereadora. Está aprovada a ata com o requerimento de retificação. Como matéria para o expediente, solicita a leitura do projeto de lei número 35, de autoria do Executivo. Não, indicação. Indicação? 76. Indicação número 76/2015. De acordo com o que preconiza o regimento interno e seu artigo 151 dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, indico ao Executivo
a troca das lâmpadas dos postes de energia elétrica da rua Taquarituba, que encontra-se apagada há 15 dias, e que seja realizado reparos de fiação da rua Francisco Alves Negrão, ambas no Jardim São Pedro, pois em frente à oficina do Polaco tem um fio de energia pendurado ou arrebentado. Justificativa: as ruas escuras da cidade estão levando a população ao risco de assaltos e vandalismo. Sala e sessões, 17 de setembro de 2015, Jair Briene Sobrinho, vereador. Voltando agora, como matéria para o expediente, solicita a leitura do projeto de lei número 35, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 35, de 14 de setembro de 2015, institui o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, no município de Itaberá. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, o senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Parcelamento Incentivado, PPI, destinado a promover a regularização de débitos do município decorrentes de débitos tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2014. Parágrafo 1º. Poderão ser incluídos no PPI eventuais saldos de parcelamentos em andamento, inclusive aqueles homologados pelo programa instituído pela Lei Municipal número 2435/2010. Parágrafo 2º. O PPI será administrado pela Secretaria Municipal de Finanças, ouvido o gabinete do prefeito, sempre que necessário e observado o disposto nesta lei. Artigo 2º. O ingresso do PPI dar-se-á por opção do sujeito passivo, mediante requerimento conforme o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Os débitos tributários incluídos no PPI serão consolidados tendo por base a data da formalização do pedido de ingresso. Parágrafo 2º. Os débitos tributários não constituídos incluídos no PPI por opção do sujeito passivo serão declarados na data da formalização do pedido de ingresso. Parágrafo 3º. A formalização do pedido de ingresso no PPI poderá ser efetuada até o último dia útil do 12º mês subsequente à publicação da lei. Parágrafo 4º. A administração tributária poderá enviar ao sujeito passivo, conforme o disposto nesta lei, correspondência que contenha os débitos tributários consolidados, tendo por base a data da publicação desta lei, com as opções de parcelamento previstas no artigo 5º. Parágrafo 5º. O Poder Executivo poderá prorrogar numa única vez por decreto em até 12 meses o prazo fixado no parágrafo 3º desse artigo, justificadas as oportunidades e a conveniência do ato. Parágrafo 6º. Caso o Poder Executivo entenda necessária nova prorrogação, esta deverá ser feita através de lei. Artigo 3º. A formalização do pedido de ingresso no PPI implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre a qual se fundam nos autos judiciais respectivos e da desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo, além da comprovação de recolhimento de custas e encargos porventura devidos, conforme o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Verificando-se a hipótese de desistência dos embargos à execução fiscal, o devedor concordará com a suspensão do processo de execução, pelo prazo do parcelamento a que se obrigou, obedecendo-se o estabelecido no artigo 792 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, liquidado o parcelamento nos termos dessa lei, o município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção com fundamento no artigo 794, inciso 1, do Código de Processo Civil. Parágrafo 3º. Os depósitos judiciais firmados, efetivados em garantia do juízo, somente poderão ser levantados pelo autor da demanda para pagamento do débito. Artigo 4º. Os débitos tributários incluídos no PPI poderão ser pagos da seguinte forma: 1. À vista com pagamento do valor principal com redução de 100% de multa e de juros de mora, desde que o ingresso no PPI se dê por opção do sujeito passivo,
mediante requerimento até o último dia útil do terceiro mês subsequente à publicação desta lei. 2. Parcelados em até 6 prestações mensais, com redução de 90% de multa e dos juros de mora. 3. Parcelados em até 12 prestações mensais, com redução de 80% de multa e dos juros de mora. 4. Parcelados em até 18 prestações mensais, com redução de 70% de multa e dos juros de mora. 5. Parcelados em até 24 prestações mensais, com redução de 60% de multa e dos juros de mora. 6. Parcelados em até 30 prestações mensais, com redução de 50% de multa e dos juros de mora. 7. Parcelados em até 36 prestações mensais, com redução de 40% de multa e dos juros de mora. 8. Parcelado em até 42 prestações mensais, com redução de 30% de multa e dos juros de mora. 9. Parcelados em 48 prestações mensais, com redução de 20% de multa e dos juros de mora. Parágrafo 1º. Em caso de pagamento parcelado, o valor das custas devidas ao município deverá ser recolhido integralmente, juntamente com a primeira parcela. Parágrafo 2º. O Poder Executivo poderá prorrogar, mediante decreto, por iguais e sucessivos períodos, desde que cada prorrogação não seja superior a 90 dias, o prazo fixado no inciso 1º do caput desse artigo, justificadas as oportunidades e a conveniência do ato. Artigo 5º. O sujeito passivo procederá ao pagamento do montante principal do débito tributário consolidado, calculado na conformidade do artigo 4º, sendo que nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50. Parágrafo único. O montante residual ficará automaticamente quitado, com a consequente anistia da dívida por ele representada para todos os fins e efeitos de direito, em benefício do devedor, no caso de quitação do montante principal. Artigo 6º. O vencimento da primeira parcela ou da parcela única dar-se-á no dia da formalização do pedido de ingresso do PPI e as demais a cada 30 dias subsequentes para qualquer opção de pagamento tratada no artigo 4º desta lei. Parágrafo único. O pagamento da parcela fora do prazo legal implicará a cobrança da multa moratória de 0,33%, 33 centésimos por cento, por dia de atraso sobre o valor da parcela devida e não paga até o limite de 20% acrescido de juros equivalentes à variação de IPCA. Artigo 7º. O ingresso do PPI impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nessa lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários nele incluídos, ou com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos previstos no artigo 174 do parágrafo único do Código Tributário Nacional e no artigo 202, inciso 6º do Código Civil. Parágrafo 1º. A homologação do ingresso do PPI dar-se-á no momento do pagamento da parcela única ou da primeira parcela para os casos de parcelamento previsto no artigo 4º desta lei. Parágrafo 2º. A homologação dos créditos que o sujeito passivo tenha contra o município de Itaberá apresentados a compensação prevista no artigo 10, dar-se-á na forma do disposto nesta lei. Parágrafo 3º. O ingresso no PPI impõe ainda ao sujeito passivo o pagamento regular dos tributos municipais, com vencimento posterior à data de homologação de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Artigo 8º. O sujeito passivo será excluído do PPI sem notificação prévia diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses. 1. Inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei, em especial o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior. 2. Deixar de efetuar o pagamento de 2 parcelas consecutivas ou estar em atraso com o pagamento de qualquer parcela a mais de 60 dias. 3. A não comprovação da desistência de que trata o artigo 3º desta lei, no prazo de 60 dias contados da data da homologação dos débitos tributários do PPI. 4º. Decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica. 5. Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a síndida as obrigações do PPI. Parágrafo 1º. A exclusão do sujeito passivo do PPI implica a perda de todos os benefícios dessa lei,
acarretando a exigibilidade do saldo do montante principal, bem como da totalidade do montante residual, com os acréscimos legais previstos na legislação municipal à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores e a imediata inscrição desses valores em dívida ativa. Parágrafo 2º. O PPI não configura novação prevista no artigo 360, inciso 1 do Código Civil. Parágrafo 3º. Uma vez excluído o PPI, o sujeito passivo poderá efetuar novo parcelamento sob a égide da presente lei. Parágrafo 4º. A quantidade de prestações do novo parcelamento ficará adstrita ao número de parcelas vencidas sem pagamento. Artigo 9º. Não serão restituídas no todo ou em parte, com fundamento nas disposições dessa lei, quaisquer importâncias recolhidas anteriormente ao início de sua vigência. Artigo 10º. O sujeito passivo poderá compensar do montante principal do débito tributário calculado na conformidade do artigo 3º desta lei o valor de créditos líquidos certos e não prescritos vencidos até o mês de dezembro de 2015 que tenha contra o município de Itaberá, incluindo prestações da dívida pública, excluídos os relativos a precatórios judiciais, permanecendo no PPI o saldo do débito que eventualmente remanescer. Parágrafo único. O sujeito passivo que pretender utilizar a compensação prevista neste artigo apresentará, na data da formalização do pedido de ingresso do PPI, além do valor dos débitos a parcelar, o valor de seus créditos líquidos, indicando a origem respectiva. Artigo 11. Os débitos não tributários, inclusive os inscritos em dívida ativa, poderão ser incluídos no PPI, exceto os débitos: 1. Referentes a infrações à legislação de trânsito. 2. De natureza contratual. Parágrafo único. O débito não tributário será consolidado observando-se o disposto no artigo 3º desta lei. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itaberá, 14 de setembro de 2015. José Benedito Garcia, Prefeito Municipal. Encaminho esse projeto para análise das comissões. Solicita a leitura da denúncia apresentada contra o prefeito por cometimento de crime de responsabilidade. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá. José Luiz Gonçalves Brasileiro, casado, autônomo, eleitor, inscrito sob o número da Zona Eleitoral número 226920301-75, da 53ª Zona da Seção 22, residente na Rua Coronel Venâncio 458, Centro, em Itaberá, São Paulo, CEP 18.440.000, vem à presença de Vossa Excelência e os demais integrantes desta Casa Legislativa, com amparo no artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, apresentar denúncia por cometimento de infrações político-administrativas contra o prefeito do município, senhor José Benedito Garcia, brasileiro, casado, com residência funcional no Paço Municipal, na Rua Coronel Amantinos, 463, Centro, em Itaberá, São Paulo, CEP 18.440.000. Eu o faço consoante o articulado nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. 1. O prefeito do município tem reiteradamente cometido as infrações político-administrativas tipificadas no artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º do Decreto-Lei nº 201, de 1967. 2. É certo que, 2.1, o prefeito decretou intervenção administrativa na Associação Beneficente de Itaberá, ABI, nos termos do Decreto nº 4.012, de 31 de outubro de 2013, tendo nomeado como interventor o senhor Heriberto Aires Ferreira Lima. 2.1.1. Na ocasião, era secretário municipal de saúde o médico Gilson Antônio de Sá Pinto Filho, nomeado nos termos da portaria número 5, de 2 de janeiro de 2013, exonerado por força da portaria número 24, de 14 de setembro de 2015. 2.1.2. Como primeira ação, o interventor se autoempregou na ABI, tendo, aos 1º dia de novembro de 2013, subscrito seu próprio registro no livro de registro de empregados da entidade,
as folhas 25 em função não declarada, mas com rendimentos iniciais de R$ 4.750, rendimentos estes reajustados logo no primeiro dia de janeiro de 2014 para R$ 5.014,10. 2.1.2.1. Percebe-se que o interventor, pessoa que fazia as vezes de presidente da ABI, se transmudou de empregado da entidade que deveria gerir enquanto agente externo do poder público municipal e em qualquer critério prévio. Fixou sua própria remuneração. 2.1.3. Aos 27 de janeiro de 2014, o interventor representando a ABI e sem realizar licitação ou regulamentar dispensa, contratou os serviços da empresa Mater Baby Serviços Médicos Limitada, cujo sócio administrador é o médico Gilson Antônio de Sá Pinto, então secretário municipal de saúde, para cumprir o objeto seguinte. A contratada realizará, através de seu profissional, Dr. Gilson Antônio de Sá Pinto Filho, a seguinte prestação de serviços. 1. Avaliação cirúrgica e triagem de pacientes encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. 2. Realização de procedimentos cirúrgicos constantes da tabela unificada de procedimentos SUS, incluindo o procedimento de laqueadura tubária. A prestação de serviços deverá ser realizada em acordo com o preconizado pelo Sistema Único de Saúde, Conselho de Classe e Diretoria Técnica da Santa Casa e demais disposições legais. Parágrafo 1º. Fica estabelecido o total de 12 procedimentos cirúrgicos mensais com tolerância de diminuição de 2 cirurgias por mês em decorrência da falta de pacientes. Parágrafo 2º. Fica estabelecido que poderá ser realizado 2 procedimentos ambulatoriais em substituição de 1 procedimento cirúrgico hospitalar de média e alta complexidade, com autorização prévia da Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 3º. As cirurgias somente poderão ser realizadas após a liberação prévia da AIH, autorização de internação hospitalar, pela Secretaria Municipal de Saúde. 2.1.3.1. Note-se que, por pessoas interpostas, mas exclusivelmente o secretário municipal de saúde tornou-se contratado do município de Itaberá sem qualquer critério de seleção prévia para exercer função que, tipicamente, deveria ser destinada a médico servidor público municipal. 2.1.4. Outro sim, desde que assumiu o cargo de prefeito, o senhor José Benedito Garcia, tem se omitido sistematicamente na realização de concurso público para provimento dos cargos médicos do município, detonando-se que os médicos das unidades locais do Programa de Saúde da Família, PSF, têm sido contratados mediante empresas, e no mais das vezes, sem realização de licitação. 3. Ora, ao permitir que o interventor da BI se registrasse na própria entidade como empregado e omitir-se em determinar ajuste de sua conduta, mormente porque o interventor o fez percebendo rendimentos bastante superiores àqueles pagos pela entidade, o prefeito praticou ato contra expressa disposição de lei na medida em que seu interventor fazia as vezes de presidente da BI, que se trata de associação civil sem fins lucrativos, não poderia auferir remuneração da entidade, pois seus diretores não podem fazê-lo nos termos do Decreto Federal nº 50.517, de 2 de maio de 61, e das leis federais nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e a de número 9.532, de 10 de dezembro de 1997, na medida em que a ABI tensionava receber e manter declaração de utilidade pública e certificado de entidade beneficente e de assistente social e conduzia seus procedimentos fiscais de modo a receber isenção do imposto de renda, isenção do CONFINS, CSSL e PIS/PASEP e, ademais, a entidade postulava receber doação dedutível do imposto de renda de empresas. 3.1. Outro sim caracteriza afronta às disposições do artigo 37 da Constituição Federal no atine ao respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que o prefeito, ao tratar da intervenção, não tenha disposto no Decreto Municipal nº 4.012,
de 2013, sobre os limites para eventual remuneração do interventor e, mais que isso, sobre a possibilidade dele próprio contratar-se como empregado da entidade ao seu comando sujeitar. O prefeito foi omisso ao não regulamentar adequadamente os procedimentos e limites da atuação do interventor. 3.2. Outro sim dispõe a Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 92, que, artigo 10º, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades requeridas no artigo 1º desta lei e notadamente. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. 3.3. Óbvio que as condutas antes relatadas implicam em praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da Prefeitura e, inegavelmente, em proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 4. Outro sim, quando o interventor da BI contratou com recursos públicos repassados pelo município, empresa de prestação de serviços médicos de propriedade do secretário municipal de saúde, para serem executados a entidade sob intervenção diretamente pelo secretário municipal de saúde, que é médico. Também foram lesados todos os princípios constitucionais da administração pública informados no artigo 37 da Constituição Federal, assim como foi negligenciado o impedimento previsto nos artigos 49, A, 1 e 2, A e 85 da Lei Orgânica Municipal. 4.1. Ora, o secretário municipal de saúde é o braço político-administrativo do prefeito na área de saúde pública. É agente político sujeito à dedicação exclusiva e não poderia acumular funções diretivas, fiscalizadoras e executoras, remuneradas pelo município, restando também afrontadas as disposições do artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal. 4.2. Certo, ademais, que o médico foi contratado sem licitação, sem regularização de dispensa de licitação e por custos bastante superiores àqueles praticados pela anterior equipe cirúrgica mantida pela BI. 4.3. Os atos dos agentes políticos municipais envolvidos, prefeito e secretário municipal de saúde, incidem nas hipóteses de improbidades administrativas previstas na Lei Federal nº 8.429, em seus artigos seguintes. Artigo 9º. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei e notadamente. 8º. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições de agente político durante a atividade. 7º. Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. Artigo 10º. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidos no artigo 1º desta lei e notadamente. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem observância das formalidades legais ou regulamentadoras aplicáveis à espécie. 8º. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 9º.
ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. 4.4. Óbvio que as condutas antes relatadas implicam em praticar contra a expressa disposição de lei, ato de sua competência, omitir-se na sua prática, omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura, e inegavelmente em proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 5. Certo, por fim, que o prefeito tenha admitido, desde o início de seu mandato, médicos para atuação nas unidades do PSF e mesmo do posto de saúde, sem promover a realização de concurso público, o que caracteriza a afronta às disposições do artigo 37, parágrafo 2 da Constituição Federal. 5.1. Dentre os contratados para atuar sem prévio concurso público, que são diversos médicos e médicas, destaca-se a esposa do secretário municipal de saúde, a senhora médica Suzane de Oliveira Moreira Sá Pinto, que atua como médica pediatra no posto de saúde 1 no município, contratada com dispensa de licitação desde novembro de 2014, ou seja, admitida pelo denunciado por indicação do próprio esposo, já que era secretário municipal de saúde à época. A dispensa de licitação corriqueiramente adotada pelo município se mostra abusiva, pois nada a justifica para o caso concreto. 5.2. Foram afrontadas todas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal que dizem respeito aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também o disposto no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que versa sobre a inafastabilidade do concurso público. 5.3. A sistemática omissão do prefeito municipal em promover por concurso os cargos médicos essenciais do município, em proveito de sua possibilidade restrita de escolher os médicos que aqui atuarão como prestadores de serviços, incide nas hipóteses de improbidades administrativas previstas na Lei Federal número 8.429 de 1992 e em seus artigos seguintes. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, quem seja perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidos no artigo 1º desta lei, e notariamente. 2. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades previstas da lei. Artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: 1. Praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. 6. Diversos outros fatos e fundamentos poderiam ser trazidos à Câmara Municipal.
todos caracterizadores de infrações público-administrativas de responsabilidade do prefeito, destacando seu endividamento profundo, imposto ao município sem a tomada de medidas adequadas e oportunas para sua contenção, com o ingresso tardio de medidas equivocadas e midiáticas, mas temos que o exposto por si só mais que justifica a cassação do mandato do prefeito José Benedito Garcia. 7. Os fatos denunciados poderão ser comprovados mediante as seguintes diligências. A. Conhecimento dos documentos acostados a esta denúncia. B. Solicitação de documentos pela comissão processante junto à Prefeitura Municipal de Itaberá. C. Ouvida do denunciante que desde logo se compromete a comparecer perante a comissão processante a ser formada a partir dessa denúncia a qualquer momento assim que solicitado. D. Ouvida das testemunhas a seguir indicadas. Lana Elizabeth Perle, brasileira, divorciada, advogada, residente na rua Coronel Zé Pedro Lima, 171, Centro, em Itaberá, São Paulo. Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, brasileiro, solteiro, comerciário, residente na rua Antônio Joaquim Diniz, 232, Jardim Lúcia, em Itaberá, São Paulo. Luiz Antônio de Lima, brasileiro, divorciado, autônomo, residente na rua José de Fázio Gomes, 211, Jardim Carolina, em Itaberá, São Paulo. Destarte requer o recebimento dessa denúncia e fiel apuração nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, mediante instauração de comissão processante, para que, ao final, seja cassado o mandato do prefeito municipal de Itaberá, senhor José Benedito Garcia, dado que incidiu em 3 infrações político-administrativas consoante o exposto neste articulado. Em nome do povo de Itaberá, requer e espera justiça Itaberá, aos 21 de setembro de 2015, José Luiz Gonçalves. Consulta o plenário, considerando que os documentos que instruem a denúncia foram apresentados aos vereadores em reunião anterior, sob dispensa da leitura dos documentos que acompanham a denúncia. Concorda? Não havendo oposições, fica dispensada a leitura dos documentos que acompanham a denúncia. E o senhor não pode falar aqui agora. Nesse momento, senhor, por favor, o senhor não pode dirigir a palavra aqui na sessão. Não, viu? Tem a hora certa para o senhor poder falar aqui. Coloco em votação a denúncia. Coloco em discussão a denúncia. Em votação, os favoráveis à denúncia permaneçam como estão. O contrário à denúncia, que se levante. Está aprovada a denúncia contra o prefeito José Caetano. Suspenda a sessão para a leitura dos membros das comissões processantes. Foi um erro aqui. Foi recebida a denúncia contra o prefeito José Caetano. Suspenda a sessão para a eleição dos membros da comissão.
Isso, depois tirar os outros fios. Viu, Marlene, você olhar o vaso. Retornando aos trabalhos, passaremos à eleição dos membros da comissão processante. Everaldo Aparecido de Carvalho. Jair Briano Sobrinho. José Pedro Santos. Tá aí. Os outros que não estão sorteados. Não estão sorteados. Agora as pessoas que não foi sorteado. José Vanderlei Barreira. Odair de Oliveira Mota. Antônio Camargo de Oliveira. Pedro Rodrigues Lobo. Suspenda a sessão para os integrantes organizarem a composição dos cargos da comissão processante. Só os três. Porque ela é suplente, não pode.
Retomando os trabalhos, informo que a comissão ficou assim composta. Presidente Jair Brienne Sobrinho. Relator José Pedro dos Santos. Membro Everaldo Aparecido de Carvalho. Os membros ficarão designados e deverão iniciar os trabalhos imediatamente. Passando para a ordem do dia, não havendo matéria a ser deliberado, deixa a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, peço licença para falar do meu assento. Eu gostaria, nessa palavra na ordem do dia, fazer uma explicação sobre essa indicação que eu fiz, que já são a terceira indicação minha, em vários setores, dessas luzes, das luminárias que a gente chama, na nossa cidade, no nosso distrito, que vem ficando muitas pessoas apavoradas. Está aqui na minha mão o requerimento de não vou citar o nome da pessoa, está aqui, mas para mim é antiético, eu não vou citar o nome dela, dizendo bem assim, chegou nas minhas mãos e entregou por ele. Solicitar o conserto ou troca de lâmpadas dos postos de energia elétrica da rua Taquarituba, Jardim São Pedro, que se encontra-se apagada há 15 dias. O requerente informa que na rua Francisco Alves Negrão também se encontra um fio arrebentado, está demendurado. Informo mais que devido ao local estar escuro, a população está correndo o risco de assalto e vandalismo. Isto a gente recebeu de um cidadão iteberaense, como todos nós aqui, pagamos a nossa nominação. Todos nós pagamos a nominação pública. Se vocês se lembram, há uns 2 meses atrás, eu fiz pelo Cerrado, Turiba, Quarentém e Tomé, distrito. E há mais ou menos um mês, eu fiz pela cidade. E ontem, deparando a hora que eu vinha vindo da missa do asilo, eu subi pela rua Avenida Carlos Rodrigues dos Santos, e me deparei com 12 lâmpadas apagadas. Então isso, a gente não quer fazer crítica à administração, mas isso é brincadeira. Por quê? Eu acho que nós pagamos uma coisa que nós temos direito. E, independendo do local, a gente corre muito risco, dependendo das pessoas. Vocês sabem que temos vários assaltos, vandalismo. Então, dependendo do local, eu acho que nós estamos à mercê. Eu acho que gostaria que o prefeito, ele já, se não estou enganado, tem um ano e pouco, que ele foi notificado pela companhia, que não teria mais a manutenção pela empresa. E até hoje, pelo que eu fiquei sabendo, a gente tirou uma informação não tão a fundo, temos pessoas capacitadas, funcionários da prefeitura, já estão prontos para fazer a manutenção, mas não temos o preparo, ou seja, uma condução equipado para mexer. Por quê? São local de voltagem alta, e é perigoso. Até que eu brinquei um dia aqui, na minha fala, eu estava muito transtornado porque me fizeram crítica do meu pedido. Bem em frente à minha casa tem um poste que não para aceso. E eu disse, eu não vou subir lá em cima para arrumar a lâmpada, porque nem na minha casa eu subo. Então eu acho que, e infelizmente está apagado até hoje ainda. Eu acho que eu vou ter que puxar um bidulho da minha casa, porque eu sou muito medroso, não tem porquê, todo mundo sabe, eu tenho medo, e está muito escuro. E eu saio muito, eu ando muito, eu tenho só uma filha na casa, a esposa e eu ando muito, então fica a casa muito escura. Lógico que não é a lâmpada que vai fazer a segurança, primeiramente é Deus que faz a segurança, mas segundo é o homem. Eu acho que aí fica aí um alerta para o senhor prefeito para tomar providência, não da minha casa, mas da cidade, do nosso município e dos nossos cidadãos. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Gostaria de comentar sobre a retificação da ata, e vou estar entrando com requerimento
solicitando que o ex-secretário esteja esclarecendo todo o pronunciamento que o nobre vereador fez. Os vereadores que quiserem assinar comigo estão livres para poder assinar junto. O nobre presidente esqueceu de comunicar o porquê de eu não participar da votação. Por favor, senhor presidente. No final eu falo. A palavra continua livre. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Patrícia, senhoras e senhores aqui presentes, primeiramente eu quero cumprimentar todos os nobres colegas pela aprovação da criação da CPI para investigar as denúncias apresentadas pelas pessoas que vieram aqui protocolar em nossa casa. Quero desejar muita sorte para os 3 membros que foram sorteados e que eles tenham um bom trabalho e que ao final apresentem um relatório com a maior transparência e sinceridade daquilo que apuraram. Eu quero fazer um comentário também e questionando o grupo que protocolou esses documentos hoje, e que hoje mesmo foi lido, que esta Câmara vem pedindo, através de requerimentos, informações, para que a gente pudesse apurar esses fatos. E o único documento que veio para esta casa foi um documento de um inquérito do Ministério Público e que está no poder do nosso jurídico, que está fazendo um relatório com relação ao que foi apurado pelo Ministério Público. Como foi protocolado esse documento, que é o mesmo que está no Ministério Público, ele foi antecipado a criação da CEI, da CPI, o que, a meu ver, prejudicou o trabalho que vinha sendo feito pelo Ministério Público e que nós estávamos tomando todos os cuidados para fazer um relatório que desse total segurança para a medida cabível que nós estaríamos discutindo em tomar. Então, não simplesmente fazer uma CPI. Como esse documento entrou tardiamente, isso há mais de um ano nós vínhamos pedindo essas informações, né? Eu procurei o Zecão, eu procurei o Coador, eu procurei o Pedrinho, falei, vocês têm informação, passa essa informação para nós poder estar fazendo aquele trabalho que é a obrigação do vereador. De repente, quando nós estamos há uma semana para concluir o levantamento feito pelo Ministério Público, vocês apresentam praticamente quase as mesmas provas para que a gente tivesse que abrir essa CPI. Que bom que ainda foi aprovado e foi aberta essa CPI. Esperamos que os nobres colegas dê a resposta que a sociedade está esperando. Eu quero fazer um comentário que pouca gente está levando a sério, que é a qualidade dos produtos que nós consumimos. Se as senhoras e senhores forem no mercado e prestar atenção,
o produto que tem no mercado hoje é 100% transgênico. Até a ração de cães e gatos é transgênico. Pode ser que os senhores não saibam, né, senhoras, mas todos os produtos transgênicos, eles são cancerígenos. Tanto que nos Estados Unidos, da América do Norte, ele é proibido. E aqui existe uma lei de que as prateleiras com produto transgênico deveriam estar separados daqueles que têm o produto não transgênico. Quando há 1 ano, 2 anos atrás, ainda vinha o óleo de soja não transgênico, eles ficavam misturados. E o litro de óleo de soja, que era transgênico, ele ficava com aquele T, que tem dentro de um triângulo, mostrando que a marca é um produto transgênico, virado ao contrário, para que o consumidor fosse lá e pegasse qualquer um e trouxesse. Conversando com o proprietário do supermercado e tratando desse assunto, ele nos disse o seguinte: primeiro que as firmas não querem entregar produtos não transgênicos. E quando entregam, enquanto não acaba o produto não transgênico, não vende o outro produto que é transgênico. Então, na verdade, nós estamos aí à mercê de morrer pela boca, igual peixe. Vamos morrer devagar, porque nós estamos adiando a nossa morte. Vamos ter que comer tudo isso. E com isso, há um movimento no Senado e na Câmara dos Deputados para retirar o selo do T, do transgênico, dos produtos transgênicos. Para que as crianças que comem aquele salgadinho não percebam que está comendo um produto transgênico. Então está uma batalha que vai ser votado se vai ou não tirar aquele selo, para que ninguém saiba que está usando um produto transgênico. E aí já há uma discussão em que as indústrias do cigarro, do tabaco, falam que se tirar aquela marca do transgênico, querem que tire também aquelas marcas de que o fumo faz mal para a saúde. Então está dando esse embate entre as indústrias. E falando sobre isso, hoje nós vivemos num descontrole pior ainda, que é o uso indiscriminado do 2,4-D, que está batizado com outro nome, mas que o produto é o mesmo. E que quando o agricultor passa esse produto, ele chega a contaminar a 5 quilômetros da onde foi passado esse produto químico, contaminando o solo, as pastagens e as águas, enfim, tudo que tem pela frente. E mais ainda, eu tenho amigos aqui, conhecidos, que são agricultores, grandes agricultores, que estão sendo aqueles que estão sendo explorados pelo pacotão das culturas do cinturão verde. Hoje se planta uma lavoura e que só tem garantia de seguro se usar todos aqueles produtos em que a firma indica. E se não usar aqueles produtos, dificilmente vai colher a sua lavoura. Eu tenho conversado com muitos produtores de trigo que colheram suas lavouras. Ele espanta. E a maioria que está colhendo um trigo, que está conseguindo o pH muito mal, está cobrindo a despesa. E aqueles que não conseguem o pH, então ele está levando um prejuízo terrível. Então, através desse pacotão que vem das multinacionais, os nossos agricultores estão perdendo suas terras e se endividando.
Então isso aí não está trazendo lucro nenhum. Se pegar a produção do nosso município, os senhores vão perceber que não há arrecadação de ICMS. Porque o produto é produzido aqui, mas o ICMS vai dar lá na ponta consumidora, lá nos portos e nas indústrias que vão fazer o esmagamento e que vão fazer a transformação. Enquanto o nosso solo está sendo usado e não está tendo nenhum retorno de benefício econômico. E isso precisa ser revisto. Eu tenho 2 deputados que estão vendo na Comissão da Agricultura o novo sistema de repasse de ICMS sobre o produto em cima do território do município. Aqui nós temos a produção de madeira através do pinus, a extrativa da resina, o eucalipto, o gado de corte e outros produtos que não geram ICMS para o nosso município. Isso porque o nosso município está entre os 4, 5 maiores em extensão do estado. E nós passamos a ser um município tão grande e com uma arrecadação tão pequena, por falta de ações políticas dos nossos políticos, que aliás o povo tem votado em pessoas que não têm apoio político nenhum, que sequer move um passo para ir em Brasília, para ir em São Paulo, a não ser a passeio, porque não consegue trazer benefício. Nós estamos com 50 casas popular, que já vai indo para 6 anos e não conseguiu terminar essa obra. Um prefeito ficar 6 anos junto com a obra e não conseguir entregar para as famílias, quando tem centenas de famílias pagando quase o salário mínimo de aluguel de casa. E as casas lá estão lá abandonadas. Espanta tudo isso aí. Agora parece que chegou a 80% de construção daquelas 50 casas. As outras, que nem bem começaram, já foi interditado, estão lá também, à mercê da destruição, da perda do material e a perda do dinheiro público. Ninguém gosta de ouvir a verdade, porque a verdade dói, mas não se tem iniciativa de fazer melhoramentos. Então é preciso que se haja e tenha políticas públicas, tenha política de recuperação da economia do nosso município. É inacreditável que uma prefeitura, há 16, 17 meses do final, comece a atrasar o salário dos funcionários, que comece a alugar, a trocar de óleo, o maquinário que devia estar trabalhando para toda a população, fazendo o trabalho para meia dúzia de pessoas, principalmente aqueles que têm recurso. É preciso que se mude isso. Eu quero relembrar aqui, quando o povo falava que jamais teria um prefeito pior que o José Eudes. Eu acho que tem que fazer a avaliação, né? Se José Eudes foi muito ruim, eu acho que dá para avaliar os prefeitos que passaram depois deles, até para saber se são piores mesmo ou se são bem melhores que José Eudes. Muito obrigado, senhor. Falar, continua livre. Senhor presidente, eu gostaria de falar no meu assento e pedir para que seja, com autorização dos meus colegas, fosse registrado em ata minhas congratulações pessoais pelo nosso educador Otávio, que concorreu com mais 2 pessoas para dirigente, para o grande cargo de dirigente regional, mas que infelizmente a escolha
recaiu sobre a professora Rosângela Tossi, que tivemos a oportunidade de conhecê-la, onde ela trabalhou aqui em Itaberá, alguns anos atrás. E ela, a partir de hoje, é a nova dirigente regional que vai cuidar dos destinos das escolas estaduais da região de Itararé, na qual o município de Itaberá é incluso. E eu quero desejar ao Otávio que continue nessa sua empreitada, de nos bem representar Itaberá na diretoria de ensino, que seu dia chegará, Otávio, pela sua competência e por lutar muito pelas lides da educação. E nesse momento, então, que ascendeu ao cargo a professora Rosângela, desejar a ela, então, um profícuo trabalho à frente da educação da nossa região, onde temos tantos obstáculos a vencer, embora Itaberá seja dentre os municípios da divisão regional, da diretoria regional de ensino, um município expoente com suas escolas bem tocadas, bem administradas, com excelentes cargos diretivos e corpo docente que qualquer município gostaria de ter. Então, parabéns ao Rosângela e parabéns ao nosso colega educador, Otávio, que deu a cara, foi lá e que sua hora um dia vai chegar. Obrigado. Claro, continua ali. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, senhores e senhoras aqui presentes. Eu não usei a palavra que era na primeira vez de venir, porque eu não queria misturar a minha indicação pelo um trabalho que eu acabo de ser nomeado. Vocês viram o sorteio e em porta fechada eu, o Zé Pedro e o Balinha, que é o Everaldo, fomos dignados, nós três, e eu assumi o papel como de presidente. Então, gostaria de passar para vocês a minha função. Graças a Deus, estou com 4 mandatos de vereador e 1 de vice-prefeito. Saí na campanha, está aqui meu colega Nilce, trabalhamos 75 dias, não deu certo, saímos com o Walter, fui eleito, mostrei o meu trabalho, fui para a secretaria, graças a Deus mostrei o meu trabalho, estou de vereador, mais 2 mandatos, estou cumprindo o meu trabalho. Eu gostaria só de ler, que não consigo guardar de cabeça, quando a gente assume a cadeira de vereador. Está no artigo 3 do regimento interno, está aqui, no inciso 1º. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a Constituição e as leis, promovendo o bem-estar do município e da sua população. E isto, você pode ter certeza, eu vou cumprir. Independente do prefeito que está lá hoje. Se fosse outro prefeito, se eu fosse sorteado, você podia ter certeza que eu ia cumprir. Então, o meu papel vai ser exercício. Se for condenado, se ele tem culpa, será punido. Se não tem, será absorvido. Mas o meu trabalho como presidente da comissão vai ser feito. Você pode ter certeza. Independente que eu seja PSDB e tenho 2 companheiros que é do DEM. Tenho certeza que isso é a minha pessoa. O meu letrário de ser vereador, nunca eu pus na frente. Eu ponho primeiro. Primeiramente, peço a Deus, e segundo, a população. Quem me elegeu foi a população, e eu vou dar a resposta a ela. Você pode ter certeza, o meu trabalho vai ser feito. E jamais, como vereador, deixarei, como eu disse aquele dia aqui, exercer a minha função. E hoje, mais uma vez, vocês viram o sorteio, fui sorteado e vou ser presidente. O prefeito tem, depois de notificado, a gente vai sentar depois com o jurídico e os 2, a gente tem que ser muito rápido. Depois de notificado, ele tem 90 dias, nós temos 90 dias para concluir o processo. Espero que você esteja aqui, se Deus quiser todo nosso, para ver o que é a decisão. Não será a decisão do Jair Brienne, não será a decisão do Zé Pedro, não será a decisão do Balinha. Será a decisão pela justiça. O que é feito é pago. Certo ou errado vai ser feito. E a Câmara, ela nunca foi omissa do que passou por aqui. Pelo contrário, a gente trabalhou há muito tempo, vocês sabem disso.
Há muito comentário na rua, muita crítica. Para mim, foi o que eu disse, eu não tenho problema com crítica. Foi o que eu disse aquele dia. O meu salário, eu recompenso. Espero que uma vez eu vou recompensar. Eu não estou aqui porque eu queria. A pessoa Jair. Eu saí candidato porque é um desejo meu. Mas a população me ponhou eu aqui. E eu vou representar. E espero representar muito bem. Muito obrigado. A palavra continua ali. Boa noite a todos presentes, boa noite, vereadores. A minha palavra é agradecimento de fazer parte dessa comissão de inquérito parlamentar. O mais é representar mais povo que merece a dignidade nossa e lutar por o que tem a ser melhor para o nosso município. Vamos aprofundar nessas investigações até o fundo, chegar à conclusão de achar alguma coisa, será julgado, será por nós, esse grupo. Essa é a minha palavra. Agora eu vou falar a respeito do depósito, do repasse para os pessoal da faculdade, de Avaré, Itapeva, que foi passado até agora. O executivo não sequer dá conta, até agora o momento, se relatou com os pessoal. Se eles forem pagar, vai ficar pesado para vários alunos, e não é em sessão, todos os alunos vai ficar pesado. Então, eu queria que ele tivesse a sensibilidade, conversar com o pessoal sobre o repasse, que está atrasado, o ônibus está atrasado, a empresa de ônibus já está cobrando deles. E a respectivo, reforçando a indicação do nosso amigo vereador aí, o Jair Brienne, sobre lâmpadas, é uma vergonha também a rodoviária nossa. Tem um bico só de luz, o passageiro que vai de madrugada fica na mercê, na escuridão. E tem, reforçando também, Jair, a avenida 16 lâmpadas queimadas que tem aí, a Carlos Rodrigues dos Santos. Vou também agradecer ao senhor Hugo Esteves, o engenheiro da prefeitura. Ele fez a avaliação, o laudo sobre a praça da Vila Bandeirante. Passou um laudo bem detalhado sobre o que foi feito, o que deve fazer e que tem andamento. Ele deixa no laudo dele o seguinte, que a partir da primeira quinzena agora do mês que vem, em outubro, eles vão dar conclusão do serviço. Eu peço que, pelo o laudo dele, tudo dê certo e possa terminar essa praça, que o finado praticamente está aí já, que esteja uma coisa bonita e sincera lá com o pessoal. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. A palavra continua livre. Boa noite a todos, boa noite, presidente, à mesa. Senhor presidente, eu queria falar aqui hoje a respeito do que o vereador levantou ali, na reunião que teve internacional em São Paulo, a respeito dos produtos transgênicos. Então, reafirmando o que o vereador falou aí, ela está sendo levantada e está sendo votada no Congresso agora, acho que no mês que vem, e está polêmico, ainda pode ser que arrasta mais um pouco aí. Nós, agricultores da agricultura familiar, nós temos produto nosso, que está na prateleira aí, é um sacrifício para apanhar o selo do produto orgânico, que é cobrado para a sociedade. Se não for orgânico e não tiver o selo e não ganhar para ter ele para apanhar na prateleira, não pode apanhar. E agora essas firmas aí estão querendo tirar do povo um direito que tem de saber o que está comendo. Por que nós, produtores, só porque são pequenos, nós temos que contar que o produto nosso é orgânico para o povo comprar? E eles querem tirar agora o selo, que é o T que tem lá contando para o consumidor, só para o consumidor comer o produto deles, por produto que nós produzimos. Então eu também queria deixar aqui minha fala sobre esse respeito, que a reunião ela foi em São Paulo, foi muito bem discutido sobre essa questão aí, porque eu acho que é um direito que o povo tem de estar vendo o produto que está comendo. Acho que isso aí é direito. Lá é Senado, senador grande, deputado da grande, que quer tirar isso aí para vender o mesmo produto que nós produzimos, que é muito mais sacrifício, não é com tecnologia. A outra coisa, senhor presidente, eu queria falar também sobre o secretário. Eu fiz uma cobrança nesse plenário, está dando a impressão que eu estou à toa aqui de vereador.
E eu queria deixar aqui claro para a população, até que essa semana foi cobrado na rede social, e eu nem tenho WhatsApp, nem Facebook, não tem esse tipo de coisa lá, mas a gente vê o povo cobrando, outros contam, sobre aquela rede de esgoto ali na Agrovila, que é onde eu moro, inclusive para baixo de mim ali. E essa rede já venho limpando ela há tempo, com o nosso tem churumeiro lá, né, e limpa essa rede. E sou criticado direto, manda aqui lá, e o secretário não toma providência. É uma vergonha que é lá, né, paga imposto, paga tudo. Escoamento de soja, nós de milho e trigo, ele é grande ali. Não custa atender aquele povo. Eu pedi aqui na plenária, o vereador tem que ir prova, disso ajudou a cobrar aqui. Né, então pedindo que a vigilância vai ver lá, que lá é questão de saúde, a criançada passa lá para ir na escola. Viu? E daí fica ficando feio para mim, porque eu venho direto aqui e dá a impressão que eu venho aqui e não cobro isso aqui. Já é a terceira vez que eu estou cobrando em plenário, senhor presidente. O senhor quer que encaminhe o ofício? Caminhão ofício. A outra questão minha da palavra livre, que, senhor presidente, eu usar também sobre a 259 e falar um pouquinho a respeito da Vale do Rio Novo. Acho que é Vale do Rio Novo, né? Então, ali na 259, onde corta ali as 3 agrovilas e dá acesso ao distrito de Jeromaia, ali sai muita soja e milho dali. E a estrada agora está em período de safra de trigo e precisa fazer um repasso, uma passada de máquina na rodovia, que a prefeitura já fez esse repasso uma vez e está ruim de novo. E como está em crise aí, pelo menos mandar um ofício para essa firma lá para fazer o coisa, porque senão daqui a pouco passa a safra e nós fica na mão de novo. A outra coisa, senhor presidente, eu queria cobrar aí a questão do que o vereador Jair Breno levantou ali, sobre as lâmpadas. Eu também tenho várias indicações, a vereadora fez indicação, sobre as lâmpadas da Agrovila, do distrito nosso lá, também continua. Viu? É vergonhoso porque a gente vai nas vilas, eu mesmo, automaticamente, eu estou nas vilas quase todo dia, porque eu trabalho dentro daquelas agrovilas ali, e a turma cobrando sobre de lâmpada. Quando eu entrei no mandato, nós fizemos vários ofícios, né, vereador, para a Eletro, e para a Eletro, pelo menos, trocar essas lâmpadas lá. Inclusive, ali no Banco da Terra, nem tem iluminação pública. E eu vinha cobrando nesse plenário que o prefeito ponhasse pelo menos uma lâmpada ali no acabamento Tupã, ali onde é o Banco da Terra, que tem umas pessoas que embarcam ali no período da noite, de madrugada, ali que desce do ônibus, está no escuro. Uma lâmpada eu pedi lá até agora, vereador, não fui atendido. Então, uma coisa que dá para deixar claro aqui, que quando era da Eletro já era péssimo, imagina agora ficar para o município assumir isso aí. E se na cidade está com problema, nós do bairro vai ser muito mais pior. Para encerrar, senhor presidente, eu queria falar também que eu sou um dos membros aqui da CPI levantada aqui, que foi votada aqui agora há pouco na mesa, e como foi sorteado, quero participar também, e queria deixar claro a vocês que está aí a papelama que chegou para nós aí, né, e vamos sentar aí, né, vereador, e vamos rever tudo que tiver de errado, que tiver de punir, e eu acho que é um direito seu, que votaram em nós, então nós temos direito de responder isso para vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Olá, continua ali. Senhor presidente, eu queria só aproveitar um gancho do Balinha para... Viu, Balinha? Eu fiz ofício para a ADR para mandar a Vale na 275. Daí hoje as máquinas estão vindo para Itaberá, de Assis, estão vindo para Itaberá para iniciar na 275, que liga Reversor Itaberá. Então, eu estou alertando você para que nós entremos com físico para a DR já para ela não ir embora e passar para 259, para atender o pedido seu lá. Entendeu? Eles estão... O problema é que tem que mandar o ofício, porque eu já notei neles, se nós não mandamos o ofício aqui como vereador aqui, eles não são atendidos. Porque você sabe bem aquela 259 lá, se o prefeito não faz aquela estrada para nós lá, nós estava a mercha aí até agora lá, sem estrada. Então, se nós não mandar esse ofício, ele fica quietinho lá, porque eu tive lá com o seu Alfredo, até que a vereadora foi comigo, nós fomos direto nele cobrar dela, ele falou, mas vocês não mandaram ofício aqui. Então, o que acontece? Nós, como autoridade do município, nós temos o direito de mandar o ofício e ser cobrado. Aí o companheiro Vanderlei sabe muito bem que o problema feiura que a cidade tinha ali no asilo ali, ficou quanto tempo ali? Se nós não assinamos um ofício, todos os vereadores, que estavam daqui tipo até hoje, e se não me engano, senhor presidente, parece que não foi trocado o tubo até hoje, né? Selecionaram o problema com canaleta, com microbacia, de lá para cá. Então, tem que cobrar, vereador, se nós não cobrar o ofício, esse negócio de ligar, e já falaram para mim, se não mandar o ofício, eles não atendem nós. Vamos aproveitar
oportunidade que ela vai estar na 275, nós vamos conversar com o doutor Paulo Itapeva, na DR, e nós já aproveita esse embalo aí. Palavra continua livre. Só para esclarecer aqui o que a Patrícia falou lá, a Patrícia é suplente, ela entrou no lugar do vereador Aparecido Balduino, que é o Dico. Então, pelo regimento interno nosso, ela não pode fazer parte de comissão processante ou outras comissões que tem dentro da nossa Casa de Lei. Então, não é que ela não quis, não foi falado o nome dela, que ela não pode mesmo fazer parte. Antes de encerrar, eu pedia para o doutor Gilberto explicar para a população como vai ser conduzido a comissão processante. Boa noite. Só quero detalhar para vocês que aqui não foi iniciado, hoje não foi afastado o prefeito, não é o início de um procedimento com essa finalidade imediata. A comissão processante ela tem a finalidade de averiguar uma denúncia, inicialmente para que ela fosse recebida, para que fosse instaurado um processo de investigação nesse caso específico, por infração político-administrativa, seria necessário o voto favorável de pelo menos da maioria dos vereadores, acho que obteve o voto de todos, e é um procedimento de investigação. Ele deve ser concluído em 90 dias, os vereadores vão notificar agora o senhor prefeito para que ele apresente uma defesa em relação à denúncia que foi feita pelo cidadão. Ele vai ter 10 dias para a defesa, depois de 10 dias serão designadas datas para a oitiva de testemunhas, o denunciante arrolou testemunhas, o prefeito vai ter a oportunidade de arrolar até 10 testemunhas e apresentar documentos. Concluída essa fase de apresentação, de instrução com juntada de documentos e ouvida de testemunhas, com todo o direito à defesa, que isso é imposição constitucional e é interesse da Câmara que seja feito um processo transparente, os vereadores, membros da comissão processante, vão elaborar um relatório no qual eles vão recomendar ou o arquivamento desse procedimento ou a cassação do mandato do prefeito. A cassação ela tem que ser aprovada por 2/3 dos vereadores. Se ela tiver o voto, então, de 6 vereadores, ela é aprovada, e a partir daquele momento, eventualmente aprovada, se eventualmente for confirmado aquilo que foi objeto de denúncia, o prefeito será afastado a partir daquela data. Então, hoje não existe afastamento, existe um procedimento de investigação, no qual vai ser garantida a ampla defesa, não é um procedimento de culpa, é um procedimento de investigação. A instauração desse procedimento não significa que o prefeito é culpado de nada, significa que está iniciada uma investigação. E o resultado dela ou é cassação ou é arquivamento. Prazo de conclusão 90 dias e vai ser feito com toda a lisura possível, né? Aliás, possível não, com toda a lisura, que essa é 100% necessária. Só isso. Antes de terminar, eu peço para o primeiro secretário fazer a leitura dos convites. Veio para essa Casa de Lei. Aqui tem um convite da ETEC, Dr. Dario Pacheco Pedroso, classe descentralizada de Itaberá, que funciona lá no GAN. Ofício número 3/2015. Prezados senhores, assunto: convite evento Agroetec, Feira de Ciências, Cultura e Tecnologia. A ETEC, Escola Técnica Estadual, vinculada ao seu curso técnico em administração, realizado em Itaberá, tem a honra de convidar os vereadores, respectivos funcionários da Câmara Municipal, para participar da primeira Agroetec, Feira de Ciências, Cultura e Tecnologia, que se realizará no período de 22 a 25 de setembro de 2015, no GAN, Grupo Assistencial MEI-MEI, localizado na Rua Taquarituba, 289, Jardim São Pedro, Itaberá, São Paulo. O GAN ETEC estará aberto a visitações
nos dias 22, 23, 24 e 25 de setembro de 2015, e para melhor recebê-los, solicitamos o agendamento prévio da visita para assistir às apresentações dos alunos, de palestrantes e valores culturais, propiciando uma melhor integração e participação. No aguardo sobre a participação, antecipamos nossos agradecimentos e nos colocamos à disposição para qualquer informação. Atenciosamente, João Paulo Moutinho, coordenador de projetos, classe descentralizada de Itaberá, São Paulo. E também tem um convite aqui para o primeiro torneio beneficente ao CEIM Agrovila 3. Convidamos Vossa Senhoria para prestigiar o primeiro torneio de futebol beneficente ao CEIM Agrovila 3, que será realizado em 1/11 de 2015, domingo, no campo oficial do bairro Agrovila 3, a partir das 9 horas da manhã. Haverá venda de churrasco, salgados e bebidas. Contamos com sua presença e agradecemos desde já. Organização APM CEIM Agrovila 3. Só uma fala aqui para todos. Esse evento aqui, gente, eu queria que todos participassem lá. Ele é uma ajuda, uma creche que está na Agrovila 3, e é onde está abrigando 76 crianças lá das Agrovila hoje e os distritos de Jeromaia. Então, se pudesse ir até lá ajudar nós, ia estar ajudando nós e gastar um pouco lá. Obrigado, presidente. Ampliação no prédio, né? Também, vereador Aparecido Balinha, eu vou mandar um ofício para o setor competente da prefeitura sobre a rede de esgoto lá, para ver se eles vão ainda semana lá, para ver se dá para tomar providência. Ninguém mais querendo fazer o uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.